Vamos lá para mais um dia de aula. Isso aí! Hoje nossa aula será de matemática. Mas antes de começar, vamos procurar aquele local aí tranquilo na casa de vocês? Ótimo! Agora, vamos pegar o nosso livro de matemática, o caderno, o lápis, a borracha e uma régua. Isso mesmo! Agora, como nós estamos trabalhando com geometria, nós sempre temos que ter o quê? Nossa régua, certo, meus amores? Então, vocês irão abrir o livro de vocês na página 217. Vocês irão ver essa partezinha aqui onde tem simetria na malha quadriculada. Aí vocês podem perguntar, malha quadriculada, professora, é um tecido que é todo cheio de quadradinho? Não, malha quadriculada é uma folha dessa maneira aqui, certo? Desse jeito aqui. E ela é quadriculada porque, como vocês estão vendo, ela é toda cheia de quadrados. Essa folha vocês podem encontrar em qualquer papelaria, certo? Que é chamada de malha quadriculada. Aí eu vou ler um pouquinho o porquê é bom trabalhar com a malha quadriculada. Qual é, o que é que ela nos oferece, professora? Escutem aí. A malha quadriculada é um bom recurso para a exploração de figuras que representam simetria, em particular, aquelas cujo contorno é formada por segmentos de reta. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi esse desenho aqui que é feito na malha quadriculada e também ele é feito sempre com segmentos de retas, certo? Aí ele diz assim, né? Com segmentos de reta. Ela facilita a repetição do contorno em atividades nas quais seja preciso completar a parte que falta, como essa imagem que eu mostrei aqui a vocês. Completar a parte que falta, não é isso? Em uma figura que apresenta simetria, seja por ela já oferecer as linhas retas da malha que servem de guia para o traçado, ou por auxiliar a contagem do número de lado dos quadradinhos desenhados. Como um exemplo aqui, olha, eu posso contar que aqui eu tenho 1, 2 e meio de quadrado, então eu vou deixar 1, 2 e a metade, ou fazendo as retas seguindo. Então, por isso que se torna muito mais fácil a simetria na malha quadriculada, certo assim, meus amores? Então, agora vocês entenderam? Para que essa figura? Isso daqui é chamada de quê? Que eu ensinei na outra aula. Eixo da simetria, não é isso? Mas nós temos duas formas de ter simetria. Nós temos aquela que apresenta a simetria de reflexão, que esse lado está do mesmo jeito que esse. E a que não apresenta a simetria de reflexão. Aí vocês podem dizer, como assim, professora? Olha, aí eu vou fazer um desenho não muito bem, viu? Não preste muita atenção aqui que a professora não é muito boa de desenho. E aí eu vou fazer o eixo da simetria. Ele aqui está o meu eixo, está igual um lado com o outro. Só que eu posso fazer meu eixo desse jeito. Aí aqui eu apresenta simetria de reflexão nessa, porque eles estão todos para o mesmo lado, certo? Já aqui eu posso fazer um eixo da simetria, mas ele não vai ser simetria de reflexão. E aí eu pergunto a vocês, por que será que não vai ser, hein? Simetria de reflexão. Não é porque um está mais gordinho do que o outro não, que aqui é o desenho. É porque os lados estão opostos, não estão iguais. E para que haja a simetria de reflexão, os lados têm que ser iguais, seguirem na mesma direção. Já que as figuras poderiam ser até iguais, mas elas estão em direções opostas, certo assim, meus amores? Por isso que ela não tem o eixo da simetria, certo? Então, vamos agora aqui para o livro de vocês, na página 217, para que vocês possam entender melhor.
ele me dá duas figuras, não é isso? A figura de número 1 e a figura de número 2. Eles mandam, diz assim, a parte da figura 1, que está desenhada à direita do eixo de simetria, tem a mesma forma e o mesmo tamanho da parte dessa figura que está desenhada à esquerda do eixo. O mesmo ocorre com as partes acima e abaixo do eixo de simetria da figura 2. Aqui eu fiz o eixo da simetria na vertical, não é isso? Que elas ficassem com as mesmas medidas. Aqui ele já fez o eixo da simetria na parte horizontal e elas também ficaram iguais. Eu poderia, meus amores, fazer meu eixo da simetria na parte vertical dessa figura aqui? Não. Por quê? Porque não ficariam os lados iguais. Se eu fizesse meu eixo da simetria aqui, eu não teria os lados iguais. Já essa aqui eu poderia fazer, porque tanto na vertical quanto na horizontal, o meu eixo permaneceria o mesmo. A minha simetria seria igual, certo? Aí embaixo ele diz assim, agora complete as figuras abaixo, sabendo que o eixo da simetria é a linha laranja. Aí tem a linha, né, laranja aqui, e ele manda que você complete. Então, aqui no meu livro já está pronto, vocês irão fazer o quê? O que eu expliquei na estante, contar na malha quadriculada quantos quadradinhos já tem de um lado, para que eu possa completar do outro. Se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos, é claro que aqui eu vou também, 4 não, 3,5. Eu vou pintar 3 inteiros e deixar a metade de um outro. Vou para a segunda linha, eu tenho 2,5, então vou pintar 2 quadradinhos e a metade de outro. E assim eu vou seguindo a minha figura, contando os meus quadrados, para poder fazer a mesma coisa do outro lado. E vocês vão ver que vai ficar muito fácil. Tudo isso por quê? Porque vocês estão trabalhando na malha quadriculada, certo? A mesma coisa nessa outra figura. Olha aqui o meu eixo da simetria, laranja. Então, eu vou desenhar outra parte de baixo. O meu livro já está desenhado, mas o de vocês é só ir contando os quadrados como eu expliquei, certo? Já aqui, no segundo, tem assim, desenha outra parte para completar cada uma destas figuras, de modo que elas apresentem simetria em relação à linha azul. Se necessário, use uma régua. É claro que é bom porque como aqui elas estão em retas, linhas retas, com o auxílio da minha régua, irá ficar mais corretozinho as minhas linhas. Eu não irei tremer um pouquinho, porque eu mesma aqui só consigo fazer a linha reta mesmo com o auxílio de uma régua. Não sei se é o caso de vocês. Então, aqui está o meu eixo da simetria, né? Está na vertical. Vocês irão completar o outro lado, contando os quadradinhos e formando. Com o auxílio de uma régua, vocês respondem rapidinho. A mesma coisa na letrinha B. Eu já tenho aqui na vertical o meu eixo. Eu vou completar o outro lado com o auxílio de uma régua, contando a quantidade de quadradinhos que eu tenho de um lado. A mesma coisa eu irei fazer no outro. E aí formarei o meu desenho, certo? Coloquem aí na página 218. Colocaram? Olha, na 218, na terceira questão, eu tenho mandando que a gente tem que completar, sabendo que o eixo da simetria é a linha azul. Então, é aqui. Conto de novo os quadradinhos e vou montando. A mesma coisa aqui, olha. Minha linha tá aqui, é só eu montar, contando os quadrados que eu já tenho desse lado. Como minha linha reta sobe, aonde é que ela desce. E aí eu consigo montar o outro lado. No quarto, vem o que eu expliquei em relação à simetria, né? Em relação àqueles que diz se eles marcam ou não uma simetria de reflexão. Lembra que eu disse que para marcar uma simetria de reflexão, não basta ter os dois lados iguais, mas tem que seguir em mesma direção. Se não seguir na mesma direção, não é uma simetria de reflexão. Aí aquele diz:
marque com o X as figuras que apresentam simetria em relação à linha vermelha. Olha, aqui a linha vermelha está aqui, esse lado está igual a esse, não está? Direção, tudo direitinho, então eu irei marcar o X. Já esse daqui, eu partindo ao meio, também fica na mesma direção e o mesmo desenho que eu tenho desse lado, a mesma forma, eu terei do outro lado. Já nesse daqui, por que eu não marco o X, professora? Porque olha o meu eixo aqui. Essa parte de cima está igual à parte de baixo? Não. Então, eu não posso dizer que aqui eu tenho um eixo da simetria. Eu não posso dizer que essa figura é simétrica, porque um lado não corresponde ao outro. Entenderam? Ah, professora, e para ela ficar simétrica, minha linha, meu eixo teria que estar como? Na vertical. Se eu tivesse dividido ela na vertical, ela seria uma figura simétrica. Mas como eu coloquei o meu eixo na horizontal, ela deixou de ser uma figura simétrica. Entenderam? E aí a quinta questão, maravilhosa. Vocês irão completar, desenhar, utilizando as cores, né, iguais às que já estão em cima. Meu telhadozinho vermelho, minha partezinha aqui marrom. A mesma coisa eu irei fazer aqui e nesse outro, certo? Sempre contando os quadradinhos e utilizando uma régua. Vocês não irão errar, tá bom assim, meus amores? Então, para que vocês pratiquem, eu estou deixando aqui a página 219, onde ele já dá até uma malha quadriculada para vocês fazerem. Aqui vocês irão fazer a simetria em relação ao traçado azul, né? Vocês irão fazer, desenhar outras letras e sempre dividindo com o eixo da simetria. Tá bom assim? Sempre na horizontal ou vertical, contanto que as letras fiquem iguais na simetria, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.